Mas eu quero convidar você para ler comigo. Esta noite vou estar falando sobre Jesus, a pedra angular. Esse tema me chamou muita atenção e eu preciso dividir com vocês esse tema. Eu quero também alegrar aqui com a presença de Yasca, mas o Sérgio, fiquei muito feliz por vê-los aqui nesta noite. Graças a Deus pela vida do Sérgio e a vida da Yasca. Glória a Jesus. Eu queria ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o verso 8 em diante, que fala bem assim: isso o apóstolo Pedro pregando perante o Sinédrio, ele prega assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato da bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saiba os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse também está curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Muito bem, o apóstolo Pedro estava usando aqui, sem dúvida, o Salmo 118 no verso 22, que fala assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exaltemos neste dia. E o mesmo apóstolo Pedro, certamente, ao escrever a carta, ele, lembrando do seu sermão, no capítulo 4 de Atos, ele escreveu no capítulo 2, versículo 1 ao 9, ele escreve também sobre isso, dizendo o seguinte: olha, à medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também serão utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é que diz a Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para que também foram destinados. Mas eu quero também fazer aqui outra colocação, outra combinação, porque essa mesma referência, ela foi profetizada pelo profeta Isaías, no 28:16, assim: assim diz o Senhor, eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra angular, para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Essa mesma mensagem, ela foi dita nos evangelhos: Marcos, evangelho de Mateus, evangelho de Lucas. Mas no evangelho de Lucas, capítulo 20, Jesus usou essa parte para falar assim: Jesus olhou fixamente para eles e respondeu: então qual o significado que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Todo que cair sobre essa pedra será despedaçado, e sobre quem ela cair será reduzido a pó. O evangelho de Mateus, fazendo menção a esse mesmo texto, mas de uma forma um pouco mais, uma reportagem um pouco mais diferente. Mateus 21, 42, 44, fala assim, olha bem, preste atenção. Então Jesus disse: você nunca leram isso na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor
e algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que vê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado. Aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Em Zacarias capítulo 10 fala assim: a pedra angular vem de Judá. A pedra angular vem de Judá. Então está aqui esta pedra angular, que eu queria fazer algumas colocações para vocês. A carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo faz menção a esse texto, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele Jesus Cristo a pedra angular. Sendo ele Jesus Cristo a pedra angular. Portanto, aqui está essa mensagem da pedra angular. Essa pedra, ela indica bem claramente aqui a pessoa de Cristo. É a pessoa de Cristo como essa pedra viva, essa pedra como principal de esquina, essa pedra preciosa, pedra escolhida, pedra já experimentada, né? Fala de Jesus. Portanto, nós quando falamos dessa pedra angular, estamos falando da pessoa de Jesus Cristo, né? Como fundamento, como alicerce da nossa casa espiritual, né? Como fundamento, como alicerce da nossa casa espiritual, como rocha onde nós estamos firmados, né? Como rocha de Israel, que nós estamos firmados, e que a nossa casa é construída nessa rocha. Nada vai nos abalar, nenhuma tempestade, nenhuma ventania, nada pode, nenhum terremoto, nenhuma crise vai poder então estar abalando a nossa vida, a nossa casa espiritual. Bom, quando nós lemos esse texto aqui, nós entendemos o seguinte: Jesus Cristo, ele é o cumpridor das promessas do Senhor Deus, né? Eu poderia falar sobre a pedra de Daniel, lá do capítulo 4, onde Deus atirou sua pedra e destruiu os reinos, impérios da época, e prevaleceu o reino de Jesus Cristo, que é para todo sempre. Mas há uma expressão interessante que a gente precisa estar observando quando fala sobre pedra angular. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos assim, faz uma enquete, né? Ele faz uma interrogação entre os seus discípulos, dizendo: o que é que os povos aí, o que é que as pessoas de fora dizem que eu sou? Aí um falava: uns dizem que o senhor é um dos profetas, uns dizem que o senhor é Jeremias, outro diz que o senhor é Elias, outro diz que o senhor é um dos profetas do Antigo Testamento. Aí ele perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? O que é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro levantou e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: Pedro, esta verdade não nasceu da sua cabeça, não. Essa na verdade não foi conhecimento particular, não. Essa verdade foi Deus quem te revelou. Essa verdade foi o Espírito Santo quem te revelou, né? Então, quando Jesus então fala para Pedro que essa verdade, essa expressão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é uma revelação poderosa da parte de Deus para uma pessoa. E Jesus aproveita essa revelação de Pedro e fala assim para Pedro: Pedro, você é pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, né? Dizendo não a Pedro, mas a revelação que Pedro recebeu, referindo a isso aqui: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, como a pedra angular. Referindo, portanto, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, como a pedra angular. Quando Pedro recebe essa mensagem, recebe essa palavra, recebe essa revelação, na verdade, ele está recebendo o código de acesso aos céus, ele está recebendo a chave que abre porta e ninguém fecha.
ele está recebendo a porta do reino de Deus. Quando Pedro recebe essa mensagem, ele recebe a mensagem mais poderosa que uma pessoa pode receber. Graças a Deus que nós tivemos a compreensão dessa palavra através da revelação de Pedro, tá? Atingiu nós. Se hoje eu tenho a ousadia, eu tenho a disposição de dizer: Jesus Cristo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque isso foi revelado a uma pessoa e chegou a nós, e Pedro escreve isso aí com muita definição. Agora veja bem, esta expressão pedra angular, rejeitada por Israel, mas não só por Israel, por muitas nações, por muitos povos, por muitas famílias, por muitas pessoas em particular, né? Na verdade, a rejeição a esta pedra é a chamada oposição ao plano, aos propósitos do Senhor Deus. É a oposição ao plano da obra redentora, né? Isso, na verdade, faz parte da humanidade. A humanidade, desde o começo, ela quis opor-se a Deus, né? Ela quis atrevidamente contrariar aquilo que é proposta, aquilo que é definição, aquilo que é verdade absoluta da parte do Senhor Deus. Nós encontramos em toda a história. Podia lembrar aí do Caim, né? O Caim, ele certamente conviveu com seu pai Adão na época, e Adão explicou claramente para ele como que ele devia fazer o sacrifício. Mas Caim, ele: não, eu vou inventar, eu vou mudar a forma, eu vou alterar esse tipo de sacrifício. E quis um sacrifício da sua própria cabeça, e deu no que deu, né? Mas Caim é um exemplo de quem quer opor, de quem quer fazer oposição àquilo que Deus faz para os homens. Na verdade, meus irmãos, a gente tem que compreender o seguinte: que todas as religiões do mundo, todo pensamento humano, toda ideia sobre salvação de uma pessoa tem que submeter a este crivo, a esse crivo desse significado da pedra angular. Se não passar por ele, as construções religiosas, os pensamentos da espiritualidade, os conceitos de Deus e tudo que fala sobre salvação torna-se falido, torna insustentável, torna fraco e não tem nenhuma sustentação durante o tempo e qualquer prova. Mas quando nós falamos sobre Jesus Cristo, a pedra angular, nós estamos falando daquele que protege, mas ao mesmo tempo condena. Esse dia eu estava vendo uma expressão, uma frase assim, alguém questionando assim: por que Deus salva alguns e condena os outros? Questionando, por que Deus salva uns, mas condena outros? Aí, essa expressão dita assim, sem uma explicação, parece muito forte, né? Mas tudo está relacionado como você lida com essa pedra angular, essa pedra angular aí que é a questão. A pedra angular, na verdade, na antiguidade, era a pedra da cabeça, da esquina de uma construção. Era a base, era o fundamento da construção. Então a construção, a quina, né? O encontro de duas paredes tinha que ser firmado dessa pedra angular. Se não houvesse a pedra angular, essa construção seria fragilizada e não suportaria sobre ela, sobre esse fundamento, uma construção de mais peso, de mais resistência, de mais tempo. Então Jesus, ele foi feito esta menção de pedra angular como aquela pedra que sustenta uma construção, uma pedra que sustenta uma construção. O problema é o seguinte, olha, Jesus, ao mesmo tempo que salva, ele também condena. Ele não condena condenando. A pessoa é condenada por não estar construindo a sua casa sobre esta pedra.
Porque quando a pessoa constrói a sua casa, que não seja nessa pedra angular, ela está trazendo para si a consequência da derrota, do fracasso, da insustentabilidade, da fraqueza e assim por diante. Então Jesus é o fundamento, é o alicerce, é a base que garante a nossa construção da nossa casa espiritual. E sobre ele, sobre essa rocha, jamais seremos abalados, jamais seremos envergonhados, jamais seremos decepcionados, jamais seremos derrotados. Aleluia! Então esta que é a explicação, a definição de que por que Deus salva alguns. Salva porque está construindo sua casa sobre a pedra angular, e condena outros porque construir sua casa que não fora em cima sobre o fundamento dessa pedra angular. Foi a pessoa que decidiu, Então a pessoa é condenada por sua livre escolha, por sua livre decisão. Três coisas que a gente pode observar. Algumas pessoas rejeitam a salvação oferecida por Cristo por achar muito fácil, muito fácil, sem nenhum esforço, sem nenhum preço a pagar. Acham muito simplória a salvação em Jesus. Outros rejeitam a salvação em Jesus por acharem muito difícil, pesada cumprir com os compromissos. Acha a proposta de Cristo muito pesada e impossível de cumpri-la. Há outros que rejeitam a salvação porque ele pensa assim: tem outra salvação além desta, Por que acreditar que não tem outro meio? Aí outro salvador, outro recurso e outro caminho. Tudo resume a questão da definição da eternidade, da espiritualidade, do reino de Deus. Define como a gente analisa, como a gente concepciona, como a gente lida com o nome, com a obra da pessoa de Cristo Jesus. Ele é a questão que é decisória na vida de toda a humanidade. Agora, veja bem, quando os evangelistas, os profetas, o salmista Davi, ele faz menção dessa pedra angular, essa pedra angular que vem sendo dito da Bíblia, referindo a Jesus Cristo, Ele está dizendo o seguinte: olha, esse que vai nascer, esse que vai tornar-se homem, o Deus que vai tornar-se homem, esse que vai cumprir a sua missão na terra, esse que vai ser oferecido para morrer na cruz do Calvário, esse que vai ser ressuscitado ao terceiro dia, esse é o avalista, este é o fiador de tudo aquilo que relaciona com a eternidade, de tudo aquilo que relaciona com a espiritualidade, de tudo aquilo que relaciona com a vida eterna. Então Jesus, a Bíblia está falando, portanto a Bíblia está indicando que Jesus é o fiador, é a concordância, é a aprovação, é o crivo, é a avaliação de Deus para tudo que diz a nossa espiritualidade. Agora, a gente quando fala em espiritualidade, irmão, a espiritualidade pode ser certa e pode também ser errada, Tem muitas pessoas que praticam uma espiritualidade errada. Agora, a espiritualidade certa, correta, válida, resistente, provada sobre fogo e sobre o tempo, é a espiritualidade que tem algumas marcas. As marcas são as seguintes. Primeiro, Jesus Cristo é o ungido de Deus Pai. Eu creio que Jesus Cristo é o ungido de Deus Pai. Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. Jesus Cristo fez homem, morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo para todo sempre, e no céu ele está como sumo sacerdote intercedendo pelos santos. Em nenhum outro nome há salvação a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa pedra angular revela dois versos, revela dois lados.
Ou você serve dessa pedra para se proteger, ou deixa essa pedra cair sobre você e te espedaçar, tá? Te esmiuçar. As pessoas vão perder a salvação, não é porque Deus condenou, não, é porque não aceitou a mensagem salvadora na pessoa de Cristo Jesus. Amém? As pessoas vão perder o céu, não é porque porque fizeram algum mal, não. Vão perder o céu porque não aceitaram, não receberam, não acreditaram no código, na chave que permite eu entrar nas portas que me leva a pertencer ao reino dos céus, ao reino do Senhor Deus. Portanto, essa pedra angular é a minha proteção. Essa pedra angular é a minha salvação, e eu sobre essa pedra, a minha casa espiritual jamais será abalada, jamais será abalada. Faça chuva ou faça sol, tenha ventania ou vendavais, tempestade ou terremotos, a minha casa espiritual é a garantia de que jamais eu serei derrotado, fragilizado, tanto na minha fé quanto na minha esperança. Agora, quando nós estamos firmados na rocha, estamos firmados na pedra angular, nenhuma força do mal, nenhum poder dos homens, nada, ninguém poderá derrubar a nossa casa espiritual. Irmão, eu temo muito que algumas pessoas na sua vida espiritual comecem a se fragilizar, comecem a ficar volúvel, fraquecido quanto à sua estrutura de fé. Sabe, a sua estrutura de fé. Não pensa você que para permanecer a sua casa espiritual firmada, não tem oposição. Olha, o inimigo não está para brincadeira aqui no mundo, não. Ele está em guerra contra os santos. E a casa espiritual que nós estamos firmados, a forma como o inimigo age é enfraquecendo o nosso fundamento, enfraquecendo o nosso alicerce espiritual, enfraquecendo a nossa base espiritual. Por isso que a gente tem que fortalecer os fundamentos espirituais, irmãos, sabe? Porque vem ventania, vem vendaval, vem crise, vem doença, vem morte, mas venha o que vier, em Cristo jamais serei abalado. Amém? É esta que é a palavra, a mensagem que Pedro ensina para a gente, que os evangelhos ensinam para a gente. Essa pedra angular, essa pedra de esquina, essa pedra que é Jesus, né? Nós podemos descansar nele, proteger nele, esperar nele, porque nele jamais seremos confundidos e jamais seremos decepcionados. Jamais seremos decepcionados. Irmão, eu sei que algumas pessoas durante a vida cristã, algumas pessoas vão chegar em algum momento e falar assim: eu fiquei decepcionado com a fé, fiquei decepcionado com a vida cristã. Infelizmente tem muito disso hoje ainda no nosso mundo evangélico. Sabe por quê isso acontece? Porque a casa espiritual, o fundamento dessa casa espiritual não estava sólido, não estava fundamentado, não estava erguida nessa rocha inabalável que é Cristo Jesus. Olha, veja bem, a Bíblia, quando Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, irmão, essa é o código. Você tem a chave que abre aí os segredos do cofre, é essa expressão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a chave, esse é o código. Essa expressão, ela resolve tudo. Essa expressão, agora preste bem atenção. O mesmo Pedro que recebe a mensagem que resolve tudo, o mesmo Pedro que recebe a mensagem que é o código de acesso ao céu, o mesmo Pedro que Jesus elogia,
este mesmo Pedro, passado algum instante, o diabo usa ele também. Você percebeu? Esse mesmo Pedro, que ele recebeu essa mensagem, passou alguns instantes, ele fala para Jesus uma palavra, Jesus faz: afasta dele, Satanás. A gente tem que ter cuidado, porque estamos vivendo nesse estágio de vida, aonde a nossa espiritualidade é sempre colocada em xeque, sabe? Onde a nossa estrutura espiritual é sempre colocada em prova. A nossa condição de membro do corpo de Cristo, a nossa condição de participante do reino de Deus, é sempre colocada em xeque. Agora deixa eu falar com você aqui. Jesus, essa palavra, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ela é a chave dos mistérios de Deus. É a chave dos mistérios de Deus. Ele abre a porta para todos os mistérios, os segredos de Deus para o homem. Esta expressão é o código de acesso ao eterno. O código de acesso ao eterno. Ela é a chave que abre a porta e ninguém fecha. E fecha a porta e ninguém mais abre. Essa expressão é a garantia da minha e da sua vitória. Esta expressão é a certeza de que jamais eu serei abandonado. Jamais eu serei rejeitado, jamais eu serei abalado, jamais eu serei envergonhado. Essa expressão, ele é o código dos vencedores que herdarão a vida eterna. É a expressão, é o código dos vencedores que herdarão a vida eterna. Lá na carta de Apocalipse, no final, sempre tem os vencedores. Os vencedores foram aqueles que aplicaram esse código na sua vida. Olha, meus irmãos, hoje é ceia. É ceia. A ceia, ninguém toma ceia para ser salvo, tá? Ninguém toma ceia para pedir perdão de pecado. Ninguém toma ceia para estar consertando com Deus. Não, ninguém toma ceia para isso. Aí toma ceia por quem está salvo. A gente toma ceia por quem faz parte do reino de Deus. A gente não toma ceia para ficar alegre, não. Eu tomo ceia porque estou alegre. Eu não tomo ceia para ficar forte, não. Eu tomo ceia porque eu estou forte. Amém? Então a ceia, meus irmãos, é reflexo da minha condição espiritual, da minha estabilidade espiritual. Se alguma fraqueza você existe, não resolve na ceia, é no culto de oração, é na campanha da quarta-feira que resolve. Não resolve na ceia não. Por isso que algumas pessoas vêm na ceia e a coisa fica: pastor, cada dia que passa está pior ainda. Estou dormindo mais, estou mais sonolento, estou mais preguiçoso espiritual, estou mais frágil. Não é a ceia que resolve, meu queridão. Você entendeu? É a sua vida, é a sua estrutura, é o seu fundamento da sua casa espiritual. A ceia, portanto, é simplesmente a nossa evidência de que a nossa casa espiritual está sólida, está fundamentada. Nesta noite a gente vai participar mais uma vez da ceia, celebrando aí ao Senhor Jesus. E eu quero com muita alegria dizer o seguinte: nesse mês de abril, nós vamos estar celebrando aí os 12 anos de Ministério Bethesda, Catedral Bethesda, 12 anos. Ministério Catedral Bethesda, esse Ministério Pão da Vida, existe há 12 anos, foi fundado, alicerçado nesta pedra angular. Nós, quando pensamos nesse ministério, nós pensamos em Jesus, na dependência de Jesus, nos cuidados de Jesus, para louvor de Jesus, para a honra de Jesus, para falar o nome de Jesus, para proclamar o nome dele, e acabou. Ele é o fundamento da nossa vida, da nossa igreja, do nosso ministério. Por isso eu tenho certeza
que jamais seremos abalados, jamais seremos envergonhados, jamais seremos decepcionados, porque o fundamento é dele, é Ele, é Jesus Cristo, a rocha eterna, que nada abala quando nós estamos firmados. Glória a Jesus. Eu queria, portanto, convidar você o seguinte: nós estamos aí organizando esse evento, e aos domingos dessa campanha de abril, né? Dia 16 de abril, está programado, recebemos aqui o Bispo Aíde José do Carmo. Eu quero que vocês trabalhem para que nós tenhamos aqui tenhamos uma recepção ao Bispo, que ele teve aqui alguns anos atrás. Ele vai perceber e falar assim: Daniel, a sua igreja está realmente firmada, está sólida, né? Eu preciso ter essa informação. Alguém tem que saber disso, que a nossa igreja está solidificada, não em emoções de homens, não em vaidade de pessoas, mas está solidificada na pedra angular que é Jesus. Na pedra angular que é Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Nesse momento nós vamos dar início à ceia, a ceia do Senhor. Glória a Jesus. A ceia do Senhor. Agora, eu quero celebrar essa ceia usando o Salmo 118, versículo 22 e 24, aonde nós temos a seguinte expressão, que eu vou ler mais uma vez: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exaltemos neste dia. Deixa eu dizer para você o seguinte: o dia principal da sua vida não é o dia de ontem, não, e nem o dia de amanhã, tá? O dia principal da sua vida não é o dia que está nos anais da sua história do passado, nem nas previsões do seu futuro. O dia mais importante da sua vida chama-se hoje. Hoje. Este é o dia do Senhor agir na sua vida. Este é o dia. Irmãos, eu qualifico o meu relacionamento com Deus conforme a minha motivação com Deus. Tá? Eu que qualifico o meu relacionamento com Deus conforme a minha motivação com o Senhor. Às vezes a gente vai falar com alguma pessoa, a pessoa está tão assim, sem conversa, sem simpatia, sem motivação, você só cumprimenta, tudo bem, e vai embora porque não quer ouvir mais. Mas quando você pega uma pessoa motivada, entusiasmada, com boas coisas para contar, a gente perde tempo com aquela pessoa e fica ali conversando e assim mais. Irmão, por favor, tenha motivação com Deus. Tenha motivação com Deus. É preocupante quando pessoas espirituais, pessoas que estão construindo as suas casas espirituais, perdem motivação com Deus. Assim parece que ninguém aqui está usando o celular nessa hora, ninguém está aqui conectado ao celular, mas as pessoas estão desconectadas com Deus, sabe? Ceia é o convite para eu conectar com Deus mais uma vez, eu ter motivações certas com o Senhor Deus. Aleluia. Eu vim na ceia aqui essa noite, eu estou aqui não para eu continuar como estou, mas eu tinha aqui para melhorar o que eu sou. Eu vim aqui para progredir, para crescer no que eu creio. Eu vim aqui para desfrutar, para desenvolver a salvação que eu recebi. Aleluia. Glória a Jesus. Tomo a ceia, não como obrigação religiosa,
não como obrigação religiosa, como que eu tenho que ir para agradar o pastor não me vê, pensar que eu estou em pecado, e vai ligar na segunda-feira, o que está acontecendo, irmão? E ligo mesmo, você não vira assim, primeira coisa, alguma coisa está acontecendo, não veio mesmo, vou ligar mesmo, o que é que está acontecendo, fiel? Mas a ceia eu venho na ceia para expressar assim: Deus, eu te agradeço, porque apesar de tudo que eu fiz, que eu sou, que eu tenho, o Senhor me concedeu, que poucos homens têm na terra. Eu tenho a chave que abre a porta do céu, eu tenho o código para falar com os céus, eu tenho autoridade para estar ministrando coisas preciosas de Deus, eu tenho conhecimento daquilo que é mistério de Deus, porque eu tomo a ceia assim: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta expressão, ela é fundamental para que nós aprendamos uma coisa: o inimigo pode até, antes de você chegar na sua casa, perturbar na sua ida. Aí você no seu caminho fala assim: olha, eu vou com a chave da bênção, porque Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, e é sobre Ele que eu vivo, que eu sirvo, que eu ando, é sobre Ele que eu sou motivado, é por Ele que eu caminho nessa vida. Amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu queria que você, só para um esforço dialético aqui, tá? Assim, 3 vezes: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez. Mais uma vez. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia.